Boa tarde. Estamos de volta com o Senado agora. Os senadores devem continuar nesta semana a votação de projetos que tratam da reforma política e vão analisar um dos pontos mais polêmicos, o financiamento de campanha. Já está pronta para ser votada a proposta de emenda à Constituição que prevê a desincompatibilização do presidente da República, governadores de estado e prefeitos que forem candidatos à reeleição. Outra proposta de emenda à Constituição torna mais rígida as regras para a criação de novas legendas. O texto eleva de 0,5% para 3,5% o percentual do eleitorado exigido para a criação de novos partidos políticos. As duas propostas já passaram por 5 sessões de discussão e podem ser votadas em primeiro turno. Também estão na pauta várias propostas que tratam do financiamento das campanhas eleitorais. Entre elas está o projeto de lei do ex-senador José Sarney, que prevê o financiamento das campanhas com recursos exclusivamente públicos. É, sem dúvida nenhuma, um projeto que divide opiniões no Senado. Ele passou do CCJ, na CCJ obteve 9 votos favoráveis, 9 votos contrários, e foi desempatado pelo então presidente. Traz no seu bojo a ideia de um fortalecimento do fundo partidário, né, e uma vedação de doações privadas no ano das eleições. Uma empresa privada jamais doa alguma coisa para alguém. Ela investe. Ela põe aquele dinheiro porque sabe que vai tirar, no mínimo, um bom lucro daquilo. Então, financiamento empresarial é crime, na minha opinião. E o Brasil vai continuar tendo atividade política criminalizada enquanto nós tivermos a possibilidade do financiamento empresarial. O financiamento exclusivamente público, que tem a virtude de igualar a disputa e abolir a influência do poder econômico, como todos sabem, é inviável no Brasil. Nas últimas eleições municipais, foram 541 mil candidatos. Este número superlativo desaconselha a alternativa. A sociedade, é óbvio, não quer e não deve pagar mais por essa conta. A próxima sessão conjunta entre senadores e deputados está marcada para amanhã. A repórter Karine Beluso tem os detalhes. O presidente do Congresso, o senador Renan Calheiros, disse que ainda é preciso um acordo para que a lei orçamentária seja votada na próxima reunião entre Câmara e Senado. O relator geral da matéria, senador Romero Jucá, entregou no início do mês um novo relatório incluindo 2 bilhões e 670 milhões de reais em emendas dos novos parlamentares que tomaram posse neste ano. Enquanto o orçamento não é aprovado, o governo continua autorizado a gastar por mês apenas 1/18 das despesas discricionárias previstas no projeto. Ainda havia algumas pendências a serem resolvidas com o senador relator, indicado por nós, o senador Romero Jucá. E a oposição nos pediu um prazo para que tivesse condição de fazer um entendimento para votarmos o orçamento na próxima terça-feira. Regulamentar o acesso e a exploração comercial do patrimônio genético brasileiro e garantir que os benefícios desse processo cheguem às comunidades tradicionais. É o que pretende o Marco Geral da Biodiversidade, que tramita em regime de urgência no Senado. Amanhã, as comissões de Ciência e Tecnologia, de Agricultura e Reforma Agrária e de Meio Ambiente realizam uma audiência pública conjunta sobre o assunto. Biodiversidade, a totalidade dos genes, espécies e ecossistemas de uma região. O Brasil abriga cerca de 20% de todas as espécies do mundo. São 55 mil plantas, 3 mil peixes de água doce e mais de 500 mamíferos. Um gigantesco patrimônio que coloca nosso país na posição de detentor da maior biodiversidade do planeta. Uma riqueza que, explorada de forma adequada, pode gerar renda para comunidades tradicionais, índios, ribeirinhos e pequenos agricultores que já detêm conhecimentos e acessam de forma artesanal os benefícios da nossa biodiversidade. Um projeto enviado pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional pretende simplificar a pesquisa e a exploração do patrimônio genético brasileiro. Aprovado na Câmara dos Deputados no ano passado, o projeto agora tramita em regime de urgência aqui no Senado, onde vai ser analisado por 5 comissões simultaneamente.
Pelo projeto, empresas e pesquisadores brasileiros terão maior facilidade para conseguir autorização para pesquisas. As empresas estrangeiras poderão obter o mesmo benefício, desde que vinculadas a entidades nacionais. Hoje é preciso uma autorização do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, mas o processo pode levar vários meses e exige uma série de documentos. O governo alega que muitas empresas desistem de desenvolver seus produtos no Brasil diante das dificuldades. Quem usa os recursos genéticos para benefício produtivo são as indústrias alimentícias, né? E aí agricultura e alimentação, como se fala, é um grande conjunto. As indústrias farmacêuticas, remédios e outras coisas parecidas. E as indústrias de cosméticos. Mas é preciso levar em conta ainda as comunidades tradicionais que desenvolveram ao longo de gerações o conhecimento sobre o uso da biodiversidade brasileira. Por isso, a lei vai determinar também como repartir os benefícios do comércio de produtos derivados do patrimônio genético brasileiro. Para mim é fundamental que a gente dê voz às preocupações dos legítimos representantes das comunidades tradicionais. Muitas organizações não governamentais que eu respeito estão trabalhando nesse tema há algum tempo. Comunidade científica também. Agora, esse é um tema que não tem consenso. Autor de outro projeto sobre o mesmo assunto, o senador João Capiberibe criticou a pressa do governo para regulamentar a matéria. O projeto do governo tem muitos aspectos positivos. No entanto, não ouviu aqueles que estão concernentes, digamos, a essa da base. A base da cadeia produtiva começa com as comunidades indígenas, as comunidades quilombolas, as comunidades de produtores de agricultura familiar. Então, esse segmento não foi ouvido. As pessoas precisam se manifestar dizendo se elas querem ou não repartir o conhecimento que é delas. Isso é natural. Eu posso querer ser contratado ou não por uma empresa e ser pago ou não pela essa empresa de acordo com o meu interesse. E essas pessoas, essas comunidades precisam ter essa liberdade. E isso não está claro, aliás, não está colocado no projeto que foi aprovado na Câmara. O projeto que veio do governo tem muito serviço adiantado. Vamos ver onde a gente pode aperfeiçoar e melhorar para que a sociedade brasileira se sinta contemplada com a aprovação dessa matéria. A audiência pública conjunta sobre o projeto de lei que simplifica as pesquisas em biodiversidade está marcada para amanhã, às 9 horas. A presidente Dilma Rousseff sanciona o novo Código de Processo Civil daqui a pouco, às 15 horas, em cerimônia no Palácio do Planalto. Elaborado a partir do trabalho de uma comissão de juristas criada em 2009, o Código foi aprovado pelo Senado em dezembro e deve acelerar as decisões judiciais. A tentativa de conciliação entre as partes passa a ser obrigatória. A mediação será realizada pelos centros judiciários de solução consensual de conflitos e pode evitar a abertura de processos que congestionam a justiça. Milhares de ações do mesmo tipo podem ser resolvidas com uma única decisão. São ações da primeira instância, por exemplo, contra planos de saúde, a Previdência ou operadoras de telefonia. Elas ficam suspensas até que o Tribunal Estadual ou Federal decida e o resultado vale para todas elas. Foram criados limites para o poder público recorrer às instâncias superiores da Justiça. Uma ação proposta contra a União até 1.000 salários mínimos não terá duplo grau de jurisdição. Os estados, 500 salários mínimos, os municípios, 100 salários mínimos. E também não terá duplo grau de jurisdição numa decisão de primeiro grau que respeitou a jurisprudência firmada pelos tribunais. Uma ação individual pode se transformar em coletiva se o juiz entender que o pedido que está sendo feito interessa a mais de uma pessoa. Por exemplo, uma ação contra uma empresa de telefonia por falta de sinal. O texto desestimula o recurso só para esticar o processo. A parte contrária, aquele que perde vai ter que pagar mais honorários para a parte contrária. E assim, na medida em que ele recorrerá mais, terá um custo mais alto que hoje não tem. O presidente da comissão de juristas que elaborou a proposta inicial de reforma do Código de Processo Civil elogiou o texto. Vai fazer com que a duração do processo seja extremamente reduzida, mais ou menos um percentual de 50%. O processo se tornará mais simples, o processo se tornará mais acessível ao cidadão e há grandes inovações
principalmente aquela em que investe na mediação, na conciliação. O novo Código de Processo Civil entra em vigor 1 ano após ser sancionado. O Senado agora termina aqui. Você assiste em instantes à sessão plenária não deliberativa desta segunda-feira. Boa tarde.